pessoal, tudo bom? Aqui é o Marlos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre brasagem, tá? E os equipamentos que a gente precisa, né, para fazer esse tipo de serviço. Mas vamos lá, pessoal. Qual a diferença, primeiramente, de brasagem, né, para solda? Muita gente confunde solda e brasagem, tá? O que é a diferença entre esses dois nomes? A solda é quando a gente tem o mesmo material se fundindo, tá? Vamos lá. Ferro com ferro se funde, forma uma solda. Solda elétrica é uma solda. Ele usa um ferro para fundir o contato com outro ferro, tá? Então, ele se funde com o mesmo material, tá bom? Essa é a característica do nome de solda. Brasagem é o que a gente usa na refrigeração, na climatização. Brasagem é quando a gente usa um maçarico, turbo-toche, tá? Para derreter uma vareta, um outro metal, para fazer o fechamento desses dois materiais, tá? Isso é a brasagem. Brasagem é quando a gente não tem fusão de material. A gente precisa de um outro material para fazer a liga desse material que a gente quer unir, tá? Que no nosso caso, né, é as varetas, tá? As varetas de brasagem, tá? A gente utiliza no nosso ramo dois tipos de varetas, tá? A mais branquinha, pessoal, tá vendo que ela é mais branquinha? A mais branquinha é a Foscopper, tá? É a mais comum, é a mais utilizada para quem trabalha na climatização, tá? E essa mais escurinha, mais cor de metal mesmo, né? É a vareta de prata, tá? 5%, essa minha aqui especificamente, 5% de fluxo de prata. Ela tá aqui, ó. Vocês podem observar que existe um ponto amassado, tá? Aqui tá a especificação de quantos por cento era de prata, tá? No meu caso aqui tá 5, é bem pequeno, tá, gente? Vocês têm que olhar com bastante vontade, né? Com carinho para enxergar aqui. Essa minha é 5, mas existe de 10, existe de 15, 20, 25, até 30%, tá, pessoal? É 5% de fluxo de prata nessa vareta, tá? Mas qual a diferença das duas? Né? Qual a diferença das duas? No caso, quando a gente trabalha com climatização, com infraestruturas que a gente precisa trabalhar com um pouco mais de pressão, que é no caso de infraestruturas para VRV e VRF, que a gente trabalha com 410, ele exerce uma pressão maior, tá bom? No sistema, a gente é aconselhável a se usar a vareta com liga de prata, tá? Por quê? Por causa da dilatação do material, tá? Como eu falei, ele tem uma pressão, o 410 ele exerce uma pressão maior dentro do sistema, tá? Automaticamente, se tem mais pressão, tem mais calor, e essa vareta é garantida para não ter problemas de dilatação, rachar, tá? Rachar a tua brasagem. Quem é que já viu, pessoal? Às vezes tem gente que já tenha visto uma brasagem com a Foscopper. Ela fica uma brasagem, se tu for quebrar, cortar, tá? Ela fica uma brasagem bem seca, como se fosse vidro mesmo. Se tu quebrar ela, ela quebra que nem vidro. Essa aqui, tá? A vareta com liga de prata, ela é um material mais maleável. Ele não quebra tão fácil quanto a brasagem com a Foscopper, tá? Então, automaticamente, é um material que comporta um pouco mais de dilatação aí, de calor e de pressão na brasagem, tá? Que geralmente é o ponto onde pode vir a abrir uma fissura, tá? É o ponto onde você aqueceu o material, e o material, quando ele aquece, ele destempera e vem a ficar naquele ponto mais fraco, tá? Então, o ideal é, quando a gente trabalha com VRF, VRV,
usar a vareta com porcentagem de prata. 5% já é o aconselhável, tá, pessoal? E a Foscopper é para uso convencional aí, normal no nosso dia a dia, tá bom? Então as varetas é isso aqui. Eu vou utilizar as duas para a gente fazer a brasagem e testar, tá bom? Mas para vocês entenderem, a gente tem essas duas varetas. Lógico, aqui a gente tem com várias porcentagens de prata e aqui não. Aqui é uma Foscopper convencional, tá? Pessoal, o que a gente usa para fazer a brasagem, né? O que a gente utiliza para fazer a brasagem? Primeiramente, é o Turbo Tosh, tá? Muito simples, né, pessoal? Como vocês podem ver, ele vem, você compra só a caneta, tá? Só a pistola, e você compra o refil separado, tá? Acabou, substitui GLP, tá? O gás que tem aqui dentro utilizado é o GLP, o gás de cozinha, mais preciso, né? Tá? É o que vem aqui dentro, a carga desse maçarico, desse Turbo Tosh. E para utilizar é muito fácil, né? A gente só conecta e rosqueia até o final, tá? Não precisa arrochar. Encostou um quarto de volta, é o suficiente, tá, pessoal? E estamos com o maçarico montado. Olha só, aqui nós temos o botão amarelo, esse botão de cima aqui, tá? E essa pecinha que a gente gira aqui, tá? Vamos lá, o que são essas três coisas, pessoal? Botão de acionamento, tá? Ó. Tá? E como vocês podem observar, aqui no meu já está bem apagado, tá? Mas quando você comprar o seu novo, vai ter on e vai ter off. O que é isso? É esse botão aqui, ó. Você gira ele, ó. Girei para baixo, ele vai travar, ó. Vou girar para cima, ele vai acender, tá bom? Então, aqui temos vamos dizer, o liga e desliga, né? O acionamento trava para baixo e para cima libera para chama, tá? Esse botão aqui de cima, pessoal, esse botão aqui de cima é para a gente travar o botão de baixo, para manter ele aceso, né? A gente vai apertar em cima, ó. Tá vendo, pessoal? Então, eu aperto de baixo e aperto de cima. Para eu soltar, só aperto de baixo novamente e automaticamente esse botão sobe. Então vamos lá de novo, ó. Aperto de baixo e aperto de cima e solto, tá? Para eu soltar, só aperto o amarelo de novo. Estamos resolvido aí. E temos esse giratório, tá? Aqui, ó, ele tem a posição on, a posição off, tá? Isso aqui, pessoal, é para a gente abrir o fluxo de gás para queima, tá bom? Ó, olha só, apertamos, vou travar e aqui a gente regula o fluxo, ó. Sentido horário, eu estou apertando. Anti-horário, eu estou liberando. Observaram, pessoal? Tá? Então, já vimos todo o funcionamento do equipamento aqui. Pessoal, aqui a gente tem esses 4 furinhos, vocês vão observar aqui, tá? Esses 4 furinhos é nada mais do que a entrada do oxigênio junto com o GLP para criar a chama, né? Todo mundo sabe que a gente precisa de um gás combustível para fazer fogo, né? A gente precisa de um gás combustível, alguma coisa que pegue fogo e de oxigênio, tá? No nosso caso, o que faz manter o fogo é o GLP e o oxigênio mantém a chama acesa, dá mais pressão para a chama, tá? Olha só, vou mostrar para vocês aqui. Vou travar e eu vou fechar essas saídas aqui. Olha só o que vai acontecer com a chama.
Legal, né? Quem não viu isso acontecer ainda, diferente, né, pessoal? Então, a gente fecha a passagem de ar aqui para misturar com o fluxo do GLP, ele diminui a chama, fica a chama bem fraca, né? Vocês viram aí, próprio falar, parece uma chama de fogão, né? Então, tá vendo? Isso aqui faz a mistura, tá? Ele automaticamente o GLP está passando aqui, ó, e está puxando. Ele entra aqui, o GLP passa por aqui, o gás passa por esses furos. Passando por esse furo, automaticamente ele está jogando, puxando o oxigênio junto com ele. E daí é onde intensifica a chama desse jeito. Tá? Pessoal, para soltar, né, ele vai sair uma pressãozinha na hora que você desencaixar. Tá? Esse refil é muito importante a gente cuidar com o armazenamento desse refil, pessoal. Ele é altamente explosivo, tá? Não é um material muito forte, então cuidar com o armazenamento desse equipamento, dessa peça aqui. Não deixar no lugar quente, principalmente, gente, dentro de carro. Cuida, tá? Não deixa esse bichinho aonde fica pegando sol exposto dentro de carro, você dentro do carro. Você pode perder o seu veículo com uma explosão de um turbo-toche, de uma carga dessa aqui, tá? Ele tem uma válvula de segurança, tá? Ele tem uma válvula de segurança, ajuda, tá? Ela auxilia aí se acontecer alguma sobrecarga de explodir o cilindro, ela vai abrir, mas corre o risco de explodir, tá? Nunca se confie em 100% na válvula, tá bom? Pode acontecer. Gente, cuidar com ferrugem, tá? Ferrugem, cargas muito velhas. Criar ferrugem aqui, nessa válvula ali dentro, ó. Tá? Cuidar para isso aqui não ficar com ferrugem. Por isso que ele vem com uma tampa, ele vem uma tampinha preta, bonitinho, fechadinho, tá? Se você fica muito tempo sem usar, é bom fechar. Passa uma fita, passa qualquer coisa aqui para não ter perigo de ficar enferrujando aqui no acesso à válvula, tá? Isso aqui, ó, conecta ali dentro e empurra a válvula, liberando a passagem do GLP para o maçarico, tá bom? E pessoal, temos o PPU, né? Que é a caneta. Isso aqui é uma caneta do maçarico PPU, tá? Gente, conseguimos fazer a maioria dos trabalhos com esse aqui, tá? Mas esse equipamento aqui, ele é aconselhável para fazer uma abrasagem até uns 5/8, tá? Até uma tubulação, uma bitola de cano de 5/8. Alguns lugares com tubos de 3/4 até a gente consegue ainda fazer uma abrasagem, mas já é bem mais difícil. Se você pegar num lugar onde tem vento, com esse aqui você já vai passar trabalho, já não vai conseguir. Aí a gente parte para o PPU, tá? Para esse aqui, tá bom, pessoal? Existe o pequeno também, o móvel, tá? O Turbo 7 que a gente fala, eu tenho ele, mas ele não está aqui comigo hoje, então eu não vou poder mostrar para vocês. Mas ele é a mesma função desse aqui, é a mesma funcionalidade desse aqui, tá? Esse meu é um oxiacetileno. O que é oxiacetileno? É um cilindro de oxigênio com um cilindro de acetileno. Ele podia ser com o GLP também, tá? Um cilindro de oxigênio e um cilindro de GLP. Como no caso do maçarico aqui, do turbo-toche, nós temos dois aditivos aqui. Nós temos o oxigênio entrando aqui e o GLP entrando embaixo. São dois aditivos. Um para pegar fogo e um para aumentar a chama, né? Mas o oxigênio a gente é limitado com pressão em chama. A gente precisa de uma concentração muito forte de oxigênio para aumentar o poder da chama, tá? É onde a gente tem
o oxigênio concentrado no cilindro. Tá? Ele está em alta pressão, automaticamente ele saindo pela pistola ali, automaticamente ele saindo aqui pela pistola, ele vai sair em alta pressão, muito mais quantidade de oxigênio. E junto com o que é o fluido que queima, tá? O fluido que pega fogo ali, o inflamável, que é o acetilênio. Mas poderia ser o GLP também, tá? A diferença é que a gente tem mais pressão aqui, mais pressão, mais poder de chama, tá? Vocês entenderam? No turbo-toche eu não tenho pressão de oxigênio, eu tenho pressão de GLP, de gás. O oxigênio é o meu oxigênio que a gente tem na atmosfera, tá? No caso desse aqui, é o oxigênio que a gente tem na garrafa. É muito mais pressurizado, vem com muito mais pressão. Automaticamente a chama tem muito mais poder, tá? E eu vou mostrar ele para vocês agora. Pessoal, e esse é o meu carro de solda PPU, tá? Mas o que é o PPU, né? Nada mais é do que pronto para o uso, tá? A sigla PPU é pronto para uso, né? Você pode transportar ele para qualquer lugar aí que ele tá pronto para uso. Nada mais correto do que a palavra aí. Então aqui temos os dois cilindros, como eu falei, o verde é o oxigênio e o vermelho acetilênio. Poderia ser GLP, tá bom? Poderia ser o GLP também. Ele ia funcionar da mesma forma, tá? E temos os dois relógios que a gente calibra a pressão de uso na caneta e também sabe a medida de gás dentro dos reservatórios, tá? A mangueira, né? Mangueira normal. Pessoal, aqui existem duas coisas que muita gente não usa. Pessoal, aqui nós temos duas válvulas, o chamado corta-chama, tá? São duas válvulas, o que acontece? Elas evitam o fluxo ao contrário, ou que o gás volte para dentro da garrafa, tá? Mesma coisa aqui, que o gás volte para dentro da garrafa. Por que disso, pessoal? Olha só. Por que disso, pessoal? Quando a gente fecha, se a gente acabar fechando essa válvula, se a gente fechar a válvula de oxigênio primeiro do que a válvula do acetilênio, o que pode acontecer? Essa chama que está aqui na ponta, tá? Ela pode retornar, essa chama pode vir para dentro da mangueira, tá? Ela vem para dentro da mangueira porque ele pode sugar essa chama, vir para dentro da mangueira e explodir todo o regulador e a garrafa, tá, pessoal? Vocês podem procurar na internet aí, que vocês vão ver que o que eu estou falando acontece. E é muito perigoso, gente, é muito perigoso mesmo. Então utiliza sempre a válvula de retenção, tá? A válvula de retenção na saída do cilindro aqui do regulador, tá? É muito importante, pessoal. Se a pessoa acaba fechando errado aqui, porque o correto é sempre fechar a do gás primeiro, tá? Do acetilênio, e depois fechar a do oxigênio. Mas se você acabar fechando ao contrário, uma pessoa que não entende, fechar ao contrário, fechar do oxigênio primeiro e do acetilênio depois, a chama que está na ponta da caneta pode retornar, tá? Pode retornar e daí, gente, é muito perigoso, tá? Pode vir a explodir mesmo. Mas vamos lá, pessoal. Aqui nós temos o regulador, tá? Dois reguladores, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que isso aqui funciona. Aqui nós temos a abertura do cilindro, tá? A abertura do cilindro. E aqui nós temos os dois reguladores, tá? Esse regulador aqui do lado esquerdo é o meu regulador de pressão para a ponta do maçarico, tá? É o meu regulador de pressão para o maçarico. E o do direito
o do direito. Essa aqui, ela é a pressão que eu tenho dentro do cilindro, tá? E essa borboleta aqui na frente é a borboleta que eu dou pressão aqui, aumento essa pressão aqui, que eu aumento a pressão para minha caneta. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer para vocês verem, tá? Mas eu vou primeiro explicar os dois. Mesma coisa no acetilênio, tá? A abertura do cilindro. O da direita, pressão dentro do cilindro. O da esquerda, pressão na minha caneta, regulada por essa borboleta aqui. Vocês podem ver. On, eu dou pressão. Off, eu tiro a pressão, tá? Vocês podem ver que está aberta. Dica, pessoal. Dica de dinheiro, tá? Economia. Sempre que vocês acabarem de utilizar esse equipamento, fecha os registros, tá? Fechamento dos registros sempre anti-horário, tá? Fechamento dos registros sempre no sentido horário. Fechamento dos registros sempre sentido horário, tá? Ó, pra cá. E a abertura do cilindro, anti-horário. Anti-horário, pessoal, tá? Anti-horário. Vamos lá, eu vou abrir o do acetilênio primeiro. Vocês reparem que aqui vai me dar uma pressão, tá? Aqui vai me dar uma pressão. Eu vou abrir ele aqui, ó. Viram, pessoal? Subiu aqui e subiu. A gente abriu aqui, ele me deu a pressão dentro do cilindro, tá? Em vermelho, bar, em preto, PSI, tá? Olha lá. Em vermelho, bar, em preto, PSI, tá? Eu estou aí com na média de 87 PSI dentro do cilindro, ou 4 bar, tá? Média de 4 a 5 bar. E aqui nós vamos abrir o oxigênio. Olha lá. Oxigênio, tá vendo que o de cá não mexeu e o de cá mexeu, tá? Ele me deu a pressão do cilindro, pessoal. Mesma coisa. Vermelho, quilos força por centímetro quadrado, e preto, PSI, tá? Olha a pressão em PSI que está esse cilindro. 1.700 mais ou menos, 1.700 pressão, PSI. Olha só, né? É bastante pressão, pessoal, tá? E na média de 120 quilogramas por centímetro quadrado, tá? Que é a vermelha. Pessoal, uma dica aqui para abrir, gente, é só 1/4 de volta, tá? Ó, vou fechar. Para abrir, 1/4 de volta é o suficiente para eu abrir esses cilindros. Eu não preciso girar até o final, tá? Não tem necessidade. Você abriu, ele já me deu a pressão total do cilindro. A mesma coisa aqui. Eu abri 1/4 de volta, já me deu a pressão total do cilindro. Ó, tá? Vamos lá. Eu vou dar a pressão aqui, pessoal. Ó, eu vou girar. Vocês vão observar que vai subindo aqui, tá? Olha lá. Gente, qual a pressão que eu tenho que trabalhar com esse sistema? Vai depender muito do material que você vai fazer a abrasagem, tá? Da bitola do cano. Mas na média é 2:1, tá? 2 de oxigênio para 1 de acetilênio. O que eu quero dizer com isso? Vocês estão vendo que aqui tá na média. Olha lá, pessoal.
Aqui eu tô na média de 15 PSI. Observaram? Vamos manter PSI. 15 PSI. Então aqui eu preciso estar com quanto? Se é o dobro, eu preciso estar com 30 PSI. PSI é o de dentro ali, ó. Nós estamos na casa do... perto do 40. Estamos quase em 30 aí, né, pessoal? Podemos apertar mais um pouquinho para chegar no próximo risquinho lá, ó. Aê. Fechou. Tá? Quando aqui eu trabalhar com uma medida, lá no oxigênio é o dobro dessa medida aqui, né? PSI 15 PSI, tá? 15 PSI, lá 30 PSI. Tá bom, pessoal? Então é muito simples de regular, mesmo, tá? Quando esvaziar a garrafa, pessoal, a chave é aqui para se trocar, tá? Aqui para se trocar, tá? A gente tira os reguladores e eles trocam a garrafa para nós. Agora vamos para o maçarico. Pessoal, como vocês observaram ali no vídeo, tá? A gente já regulou, já está tudo reguladinho, certinho para utilização. Agora vamos vir para acender a caneta, né? Gente, nós temos a mangueira aqui, duas cores, a vermelha e a verde, tá? A verde é pressão, tá? É o oxigênio, e a vermelha é o gás de combustão, que no nosso caso é o acetileno. Podia ser o GLP, mas a ordem é essa. Abre primeiro o vermelho, acende a chama e depois regula com o oxigênio. Vamos lá? Primeiro vermelho. Estamos com a chama. E agora regula o oxigênio. Pessoal, é isso aqui. Vocês vão observar que aqui dentro, tá? No vídeo vocês não vão conseguir observar, mas aqui dentro, na ponta da chama, existe um dardo de cor azulante, cintilante, bem forte, tá? Esse dardo, ele tem que estar na média de 1,5 cm para fazer uma boa brasagem, tá? Ó, a gente regula. Pessoal, aí, olha só, aqui eu tô com um dardo de 1,5 cm, tá? É o ideal para mim fazer uma boa brasagem aí em muito material, tá? Dá para ir tranquilamente até nos 7/8 com esse modo de pressão. Se eu quiser aumentar, gente, eu dou mais pressão na chama. E dou mais pressão no oxigênio, tá? E assim sucessivamente até conseguir mais pressão, tá? Já consegui um pouco mais de pressão aqui. Você pode aumentar lá no maçarico também, tá? Você pode aumentar lá nos cilindros também a pressão. Sempre mantendo aquela ordem, 2 para 1. 1 de acetilênio ou de GLP e 2 para oxigênio. Se eu botei 20 de acetilênio ou GLP, eu tenho que botar 40 de oxigênio. Tá bom, pessoal? E o que eu falei para vocês de fechar? Fechar, primeiramente a gente fecha a chama, o vermelho, tá? Olha só. Fechamos a chama, o vermelho. Automaticamente a chama se extingue, apaga, porque eu estou com muita pressão. Ó, eu estou com muita pressão de oxigênio aqui, tá? Por isso ele desarma, ele joga essa chama para fora, não deixa essa chama entrar, tá? Se eu fizer o contrário, vou mostrar para vocês aqui. Vamos acender de novo.
tá? Acendemos de novo. Primeiro, o gás de combustão, acetilênio. Não precisa abrir muito, abre bem pouco, tá? E depois o gás, o oxigênio, tá? Para aumentar a chama. Aí. Ó. Se eu fechar o oxigênio primeiro, pessoal, olha o que acontece com a chama. Ela fica acesa, tá? E se eu fecho aqui? Tá observando? Você observou que ficou uma pontinha bem pequenininha aqui? Então, gente, essa pontinha pode ir para dentro da caneta, tá? Vem para dentro de todo o sistema e vai lá na garrafa e pode explodir aquilo lá, tá? Existe casos de muita gente que já morreu por esse tipo de acidente, pessoal. Então é muito importante, tá? A gente utilizar aquela válvula na saída do manômetro lá, tá bom? Mas então agora vamos para brasagem, tá? Eu vou fazer uma brasagem num cano de meia, tá? Eu fiz 2 bolsas em cada lado. Uma brasagem eu vou fazer com o Foscopper, a outra brasagem eu vou fazer com a vareta de prata, tá bom, pessoal? Primeiramente, luva e óculos de proteção. Antes de fazer qualquer brasagem, pessoal, é muito importante, tá? Fazer as brasagens com óculos de proteção e com a luva, tá? Não é essa luva não é ideal, tá? Existe uma luva de brasagem, que é aquela luva de couro, mas aquela luva é bem ruim de trabalhar. Ela é uma luva muito grossa, não tem sensibilidade. Eu utilizo essa aqui, tá? E um óculos de proteção. Eu vou utilizar esse que eu tenho aqui. Realmente não é porque a chama, não é pelo motivo da chama, do brilho da chama. Não é como a solda elétrica, tá? A brasagem, ela não dá aquele brilho de solda elétrica. É realmente só para se acontecer de soltar alguma fagulha do material ali na hora que tu tá fazendo a brasagem, não vir no olho. É uma proteção, pode ser qualquer tipo de óculos, pessoal. Um óculos convencional de sol ou aquele óculos branco transparente lá que a gente utiliza mesmo para proteção, tá bom? Primeiro passo, o material que a gente vai fazer a brasagem é limpar. Pessoal, limpa todo o material, tá? Olha aí. Limpa, passa uma lixa, tá? Para tirar toda a impureza, toda a sujeira do cano aí. Primeiro passo de tudo, pessoal. Sempre leve isso de base, tá? Se você quer uma brasagem sem vazamento, é limpar. E limpar os 2 canos, tá? Não é um só não, é os 2. O que você fez a bolsa e o que você vai botar dentro da bolsa. Passar uma lixa, tá? Eu utilizo essas lixas de borracha. Eu tenho sempre uma dessa na minha caixa, tá? É muito bom de trabalhar com esse tipo de lixa aqui. Bota na caixa, não atrapalha, tá? É uma lixa que não se perde, a gente utiliza bastante essa lixa. Aí, estamos com o material limpo. Eu vou usar o Turbo Toshi para fazer uma. E vocês vão observar. Vou mudar. Eu vou usar um alicate de lacre para segurar o cano na posição para mim fazer a brasagem. Tá? E como vocês podem observar, ó, eu fiz uma bolsa e o cano vai dentro. Tá? E eu vou usar a vareta Foscopper, tá, pessoal? E vamos lá. Vamos aquecer.
Pessoal, vou encostar a mesa aqui, vai tremer um pouco. Olha só, não precisa encostar muito aqui, tá? Não precisa encostar muito. Quando você vê que tá bom para botar a vareta, quando o material começar a mudar de cor, o material vai ficar vermelho, ó. Tá ficando vermelho, você entra com a vareta. E daí afasta, mantendo somente o material aquecido, tá? Não precisa mais manter tanta chama no material. Você vai girar e aí está pronto, tá? Fiz uma solda com a Foscopper. Uma solda não, pessoal, uma brasagem, tá? Uma brasagem com a Foscopper. E agora vamos fazer a brasagem com o maçarico grande, com o PPU, tá? E vamos usar a vareta com liga de prata. Já mostrei para vocês como é que a gente vai acender, né? Primeiro, abre o acetilênio, não precisa abrir muito, pouco, ó. E aí a gente entra com o oxigênio. Regula. 1,5 cm de caneta e contato no material. Pessoal, esse, como é um maçarico mais forte, você procura manter essa caneta girando assim, ó, tá? Nunca mantém ela num ponto fixo que ela fura o cano. Então tu sempre mexendo, tá? Sempre mexendo, nunca com ela parada, ó. Você fica sempre com ela mexendo. Pode observar que eu não vou parar com ela, eu só paro a hora que eu entrar com a vareta. Quando que eu sei que eu posso entrar com a vareta? Quando o meu material estiver mudando de cor para vermelho. Ele vai começar a ficar vermelho, você entra com a vareta, tá? Olha só, está começando a mudar de cor. Pessoal, deu? Fechamos. Como eu disse, fecha o maçarico, fecha os cilindros aqui, tá? Fechados. E estamos com as duas brasagens concluídas, tá? Você não tem diferença. Deixa eu mudar para cá. Pessoal, no olho assim, a gente não vê diferença do material, tá, que a gente utilizou. Não vê diferença no olho do material aí das varetas, que eu quero dizer, tá? Você vai observar que basicamente não dá para distinguir a diferença. A diferença é realmente naquilo que eu falei para vocês. Ela vai ser um material que vai delatar mais do que a vareta Foscopper, tá? E isso tem que ser levado em consideração quando você vai trabalhar com sistema VRV e VRF. Pessoal, o intuito desse vídeo foi mostrar para vocês como fazer uma abrasagem correta, que equipamento utilizar, tá?
o PPU e o Turbo Tosh, como utilizar, entender um pouquinho aí para quem realmente está começando na área, tá? Saber como utilizar cada equipamento da forma correta, tá? As peças que tem que ter, que nem eu falei, o dispositivo de segurança ali, tá? A válvula de retenção. Gente, esse vídeo foi exclusivamente para fazer uma brasagem, tá? Quando a gente trabalha com brasagem, a gente precisa de um fluxo contínuo na tubulação, mas isso vai ficar para outro vídeo, tá bom? Aqui foi para realmente mostrar para vocês como funciona, que material que a gente utiliza e o que eu realmente utilizo aqui na minha empresa, tá? As duas varetas, os dois modelos de maçarico, tá? E deixar um pouco claro aí para vocês, espero que eu tenha ajudado. Gente, quem gostou, dá um like para nós. Quem não gostou, sinto muito, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? Siga a gente nos canais aí. Tem bastante vídeo já aí no meu canal, tá? E qualquer dúvida, estamos à disposição e até mais.